Bom dia, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo. Saúdo a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e quero convidá-los para que entoemos juntos o cântico A Alegria de Quem Conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Para a nossa devocional, nós vamos fazer a leitura que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então leremos a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 5. Que assim vai dizer: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. A partir dessa leitura, nós vamos fazer a reflexão conforme a reflexão de James Banks fez para o devocionário Pão Diário, que vai dizer assim: Ao folhear a Bíblia da minha bisavó, senti um tesouro cair em meu colo. Num pedaço de papel, com a caligrafia de uma criança, estavam as palavras: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, versículos 3 e 4. Estava assinado com os rabiscos vacilantes de minha mãe. Minha bisavó tinha o hábito de ensinar os netos a escrever versículos das Escrituras para que os aprendessem e decorassem. Mas a história por detrás dessas palavras encheram os meus olhos de lágrimas. Meu avô morreu quando minha mãe era muito novinha e o irmãozinho dela, meu tio, morreu algumas semanas depois. Foi naquela fase trágica que a minha bisavó levou minha mãe a Jesus e ao consolo que só Ele pode proporcionar. Paulo escreveu a Timóteo: Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme.
versículo 5 do trecho que acabamos de ler. A fé não é herdada, mas compartilhada. A mãe e a avó de Timóteo compartilharam sua fé com ele e Timóteo creu. Quando encorajamos as pessoas próximas a nós a ter esperança em Jesus, oferecemos a elas um legado de amor. Por meio de um simples bilhete, minha mãe deixou a prova do amor da minha bisavó por seu Salvador e por sua família. Nós somos uma comunidade que uma das nossas principais características é ser formada por membros da mesma família, né? E muitas vezes colocamos isso como um desafio para o nosso crescimento. Então, ao mesmo tempo que é um desafio para o nosso crescimento, também é um momento de alegria a nós, porque vemos que nos seios de nossa família há essa fé compartilhada, né? Então, louvado seja Deus que confia a cada um de nós essa mensagem de consolo, de salvação, de fé, que é por meio de Jesus Cristo, e louvado a Ele que nos usa como instrumento de transformação na vida dos nossos familiares e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nesse sentido, nós vamos continuar rendendo graças e louvor a Ele através do cântico Frutos do Reino. Nessa semana, aniversariaram em nossa comunidade a nossa irmã Monique, no dia 1º, quinta-feira, e também o nosso irmão Carlos Clay, ontem, sábado, dia 3. Que Deus abençoe vocês. Nós agradecemos e louvamos a Deus, por essa oportunidade de poder conviver com vocês na comunidade, partilhando da mesma fé e do mesmo amor em Cristo. E eu convido a todos vocês, irmãos, a fazermos uma oração em louvor a Deus e em gratidão pela vida dos nossos aniversariantes.
Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te rendemos graças por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Louvamos-te graças, Senhor, também pelas nossas vidas, pela preservação das nossas vidas, pela vida dos nossos aniversariantes. Obrigada, Senhor, porque a cada um de nós o Senhor tem guardado. Pedimos a Ti para que continue nos guardando nesse momento em especial que ainda estamos enfrentando de pandemia, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento em nossas decisões, em nossas escolhas, e que haja também, Senhor, o mesmo discernimento aos nossos políticos, a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de produção da vacina, Senhor, e de cuidado da população, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti em amor e em fé, pedindo ao Senhor que haja em cada um de nós cada dia mais uma fé viva, uma fé transformadora, uma fé corajosa, Senhor, uma fé, ó Deus, que tem prazer de falar do Senhor, mas que também entende a responsabilidade de botar a mão na massa, Senhor. Cuida das nossas vidas, guia os nossos passos, ó Pai, para que continuemos proclamando a vida e o Teu amor a todas as pessoas, Senhor. Fica conosco neste dia. Te agradecemos por este momento de comunhão, que ele nunca nos venha faltar, Senhor, e assim oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora ao nosso estudo bíblico, irmãos, mas aproveito para lembrá-los que no culto desta noite nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, então é importante que vocês estejam preparando durante a tarde os elementos da ceia para que possamos compartilhar desse momento todos juntos. Que Deus os abençoe, um bom domingo a todos e nos vemos no culto. Eu queria colocar essa questão do tempo da transcendência. Bom, vocês já refletiram sobre o tempo com novela, não é isso? Eu vou tentar refletir sobre a transcendência. E tomaria o tempo como um grande poeta argentino, Martín Fierro, entende o tempo. Pelo menos eu me satisfaço com essa leitura do tempo. Diz que o tempo é a tardança daquilo que se espera. É a tardança daquilo que se espera. Eu acho genial essa formulação. E transcendência, eu creio que é talvez o desafio mais secreto, escondido do ser humano. Porque nós, seres humanos, homens e mulheres, na verdade somos protestantes. Protestamos continuamente. Nós não aceitamos a realidade da qual nós estamos mergulhados, porque nós somos mais do que tudo isso, nos sentimos mais. Nós desbordamos todos os esquemas e nada nos encaixa, não há sistema militar mais duro, não há nazismo mais feroz, não há repressão eclesiástica mais dogmática, que possa enquadrar o ser humano. Sempre sobra alguma coisa nele. E não há sistema social, por mais fechado que seja, que não tenha brechas, por onde entra o ser humano e faça romper essa realidade. Por mais aprisionado que ele esteja, nos fundos da terra, ou dentro do submarino russo que afundou dos soviéticos, mesmo aí o ser humano transcende tudo isso. Porque ele, com seu pensamento, habita as estrelas. E ele rompe todos os espaços. Por isso nós temos uma existência condenada. Há um grande filósofo italiano de anos atrás que me inspirou muito a mim. Michele Federico Sciacca, ninguém mais sabe dele. Ele tem um livro com esse título, L'uomo questo squilibrato. O ser humano, esse desequilibrado. Não cabe nenhum equilíbrio.
Ele sempre está fora, longe do equilíbrio. E quando nós falamos de transcendência, bom, o Fábio leu muito bem isso, tendo uma retórica melhor do que a minha. Essa dimensão do ser humano. As religiões todas nos viciaram, nos passaram uma visão errada das coisas. Céu lá em cima, onde está Deus, os santos, e aquele mundo que eles chamam de transcendente. E aqui embaixo a imanência, onde nós reinamos, etc. E os dois mundos se justapõem, e toda a mecânica da oração e da meditação é criar pontes para o céu, chegar a Deus. As religiões se propõem ser mediadoras, se nós não chegamos. Os filósofos dizem tudo isso é metafísica. Significa tudo isso é representação, projeção nossa. Não é a realidade. É a nossa invenção. E talvez a primeira metafísica, isto é, a primeira representação do mundo que os seres humanos, lá nos ancestrais, quem sabe quando surgiu a primeira luz de inteligência, quase 10 milhões de anos atrás, foram as religiões. As religiões são metafísicas, são representações do mundo. Céu, inferno, lá, aqui, Deus, mundo, corpo, alma. Agora, uma reflexão mais profunda, que busca o pensamento originário, isto é, aquele grau zero da existência, se dá conta que isso tudo é invenção humana, projeção humana. Quando dizemos isso, irritamos todos os crentes. E todos que defendem catecismos se sentem desnorteados. Mas aqui temos que pensar a realidade, e não os catecismos. Então, a afirmação de base de uma atitude mais filosofante, isto é, que constrói a realidade e procura ver atrás das coisas aquele motor secreto que faz nascer as coisas, que move o surgimento das projeções, que falamos transcendência lá, imanência aqui, céu lá em cima, terra aqui, Deus de um lado, ser humano do outro. Por detrás, do outro lado da realidade, existe aquilo que o Fábio leu aqui, que é a experiência humana como a experiência de um ser histórico. Este é um ser que está se fazendo continuamente. Nós não estamos prontos. Quando falamos filosoficamente em existência, dizemos isso, existência. Estamos sempre projetados para fora, construindo o nosso ser. Nós não o ganhamos pronto. Mediante a nossa liberdade o moldamos. Mediante os enfrentamentos e intimidações do real, nós reagimos e vamos construindo a nossa realidade. O ser humano é um ser nunca pronto. Por isso não há antropologia. A antropogênese é a gênese do ser humano. E nessa experiência que emerge aquilo que nós chamamos de imanência e transcendência, como dimensões do humano. Como o esquerdo é uma parte do corpo e que se opõe ao direito. Como o exterior se completa com o interior. Tanto exterior e interior, esquerdo e direito, em cima e embaixo, são dimensões da única e mesma realidade. Assim é a imanência e transcendência. São dimensões nossas. E para abreviar o discurso, eu diria, nós nos sentimos seres enraizados. Temos raiz, como uma árvore. E a raiz nos limita. Porque nascemos numa família, numa língua, com um capital de inteligência, de afetividade, de amorosidade das relações parentais, com as nossas limitações, com a nossa dimensão patológica, porque nós não somos só sapiens, homo sapiens. Somos hoje, fundamentalmente, homo demens, duplamente demens, já que toda a modernidade diz homo sapiens, sapiens, homo inteligente, duplamente inteligente. Hoje somos dementes, em grau supremo. É a nossa situação. É o nosso arranjo existencial. Eu estou nessa sala, não posso estar na minha casa em Petrópolis, simultaneamente. Estou enraizado aqui. É a minha dimensão de imanência. Agora, ninguém segura meus pensamentos. Ninguém amarra minhas emoções.
Elas podem estar longe no universo. Pode estar na pessoa amada, pode estar no coração de Deus, pode estar distante. Um japonês que me mandou um e-mail hoje desesperado. Ele está aqui a 40 mil quilômetros daqui. Nós rompemos tudo isso. Ninguém nos aprisiona. Os escravos podem ser escravizados e obrigados a cantar hinos à liberdade. Mas eles sempre nasceram livres. Então, essa dimensão de romper barreiras, superar interditos, ir para além de todos os limites, porque esse é o nosso desejo. Isso é aquilo que nós chamamos de transcendência. Então, essa dimensão, inicialmente, não tem nada a ver com as religiões, porque elas quase monopolizaram a transcendência. E disseram, Deus está lá na transcendência, habita numa luz inacessível. Nós temos a revelação deles, a chave do seu discurso, e falamos dele. Isso é pura metafísica, não tem nada a ver com a experiência originária. Então, essa é a estrutura de base do ser humano. Então, quando alguém nos pergunta, ela sugeriu aqui, o tempo de transcendência. Todos os tempos são tempos de transcendência. O homem de Neandertal era tempo de transcendência. O australopiteco pitecino, que era uma mulher, Lucy, era a mulher da transcendência. Que nas savanas da África deixou as florestas e começou a andar na savana. E como era muito seco e tinha que desenvolver o cérebro para sobreviver, e romperam como seres humanos. E os demais irmãos que ficaram na floresta, cheio de abundância de meios de vida e frutas, continuam até lá como símios até hoje. Então o sertão, a seca, o deserto é a pátria da humanidade, da transcendência. Fomos obrigados a transcender os limites impostos pelo meio para poder viver. Então transcendência, fundamentalmente, é essa capacidade do ser humano de romper todos os limites, superar e violar os interditos. Para dar um exemplo disso, vamos pegar a primeira página do Gênesis, a famosa história de Adão e Eva. Ela pode ser lida em muitos códigos. O cristianismo, a tradição judaico-cristã, lê num código religioso, fala de pecado original, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Mas a leitura antropológica, filosófica, descobre aí o ato supremo do ser humano. Você não pode comer da fruta proibida. Se você comer, você morre. E o ser humano tem o prazer de violar o interdito, de fazer a coisa proibida, a coisa melhor que tem. E ele viola, descobre a sua realidade, se transforma em humano. Então, essa passagem é grandiosa. Mas vamos voltar para o Brasil. Tem um mito fantástico dos carajás. A cultura carajá no Bananal é riquíssima em mitos preciosos. E esse mito dos carajá é bem essa dimensão da transcendência. Segundo o relato deles, o Criador os fez a eles imortais, os carajá imortais, e viviam como peixes, na água, dos rios, dos lagos, não conheciam o sol, a lua, as estrelas, nada disso, mas as águas. E no fundo de cada rio, onde estivessem, havia sempre um buraco carregado de luz, com grande intensidade. E era o preceito do Criador: você não pode entrar nesse buraco, senão vocês perdem a imortalidade. E ele circundava aquele buraco, se deixava iluminar com as suas cores pela luz que vinha desse buraco. Mas respeitavam, mas era grande a tentação. O que tem lá dentro? Até que um dia um carajá afoito se meteu o buraco adentro. E caiu nas praias esplêndidas do rio Araguaia, que são praias alvíssimas, belíssimas. E ficou maravilhado. Viu o sol, pássaros, paisagens soberbas, flores, borboletas. Por onde dirigia o olhar, ficava cada vez mais boquiaberto. E quando começou a entardecer e o sol sumiu, pensou voltar aos irmãos.
Mas aí apareceu a lua, as estrelas, cânticos de pássaros. Ficou mais embasbacado ainda. Passou a noite se admirando da grandiosidade do universo. E quando pensava que já ia avançado na noite, o sol começou a despontar. E ele se lembrou dos irmãos e voltou pelo buraco acima. E reuniu os irmãos e disse: irmãos e irmãs, meus parentes, vi uma coisa extraordinária, que vocês não podem imaginar. E contou a experiência dele. Aí todo mundo queria ir para o buraco. Aí os sábios disseram: mas o Criador é tão bondoso conosco, nos deu a imortalidade. Vamos consultar o Criador. E eles foram consultar o Criador. E disseram: Pai, deixa-nos passar pelo buraco. É tão extraordinária aquela realidade que o nosso irmão afoito nos contou. E o Criador, com certa tristeza, disse: realmente é uma realidade esplêndida, as praias são lindíssimas, a floresta tem uma biodiversidade fantástica. Ele falava já o nosso dialeto moderno. Disse: vocês podem ir para lá, mas tem um preço. Vocês perdem a imortalidade. E aí todos se entreolharam e se fixaram naquele primeiro que foi. E aí todos decidiram passar pelo buraco e renunciar à imortalidade. E a divindade disse: olha, eu respeito a decisão de vocês. Vocês vão ter experiências fantásticas de beleza, de grandiosidade, mas tudo será efêmero. Tudo vai crescer, vai madurar, vai decair, vai morrer, e vocês vão participar. Vocês querem isso? E todos unanimemente disseram: queremos. E foram. Cometeram o ato de suprema coragem para ter a liberdade de viver a experiência, renunciaram à vitalidade perene, renunciaram à imortalidade. E até hoje estão lá os carajás naquelas praias lindíssimas. Se um dia vocês forem lá, os vão encontrar rolando naquelas areias, mergulhando aquelas águas muito verdes, mas profundamente livres. Talvez é a cultura que mais aprecia a liberdade. Eles fizeram a experiência da transcendência. Essa passagem é a transcendência, que revela a grandiosidade do ser humano. Bom, formalizando o nosso discurso, o que é o ser humano então? É um ser de abertura. É um ser concreto que está ali situado, mas aberto. É um nó de relações voltado em todas as direções. E já dizia o grande filósofo Chacrinha: quem não se comunica, se estrubica. Então, só se comunicando, realizando essa transcendência concreta na comunicação, que ele se constrói. É só saindo de si que ele fica em casa ricamente. É só dando de si que ele recebe em ser, em potencialidade. Então, um ser de abertura, um ser potencial, um ser utópico. Sonha para além daquilo que é dado. E ele sempre acrescenta algo ao real. Emile Durkheim, esse grande fundador da sociologia, ele diz isso, que é a singularidade do ser humano como ser social. É poder criar utopia. É poder acrescentar algo ao real que só ele faz, nenhum animal faz. Por isso ele cria símbolos, cria projeções, cria utopias. Porque ele vê o real transfigurado. Essa capacidade é o que nós chamamos transcendência, isto é, transcende, rompe, vai para além daquilo que é dado. Numa palavra eu diria o seguinte, que o ser humano é um projeto infinito. Um projeto infinito. E a conclusão que tiramos disso é que nós não devemos nos deixar enquadrar por ninguém, por papa nenhum, por governo nenhum, por ideologia nenhuma, por revelação nenhuma, por nada no mundo, porque tudo é menor. O ser humano é um projeto infinito, não dá para enquadrar. Ele pode amorosamente acolher dentro de si, pode servir o demais, mas ele só pode na sua liberdade. Decidindo-se a isso, mas por nenhuma imposição. Então ele não pode ser enquadrado por nenhuma fórmula científica, por nenhum modo de produção,
por nenhum sistema de convivialidade, nem o nosso moderno globalizado, dentro do pensamento único que diz não há alternativa a isso, dentro do fundamentalismo da economia de hoje que diz só existe essa, o modo de produção capitalista global, fim da história, não há alternativa. Essa concepção supõe um conceito pobre do ser humano. No fundo, um mero consumidor, que só tem boca para consumir, mas não tem cabeça para projetar. Eles não estão interessados em criar um cidadão criativo que pense, estão interessados em criar um consumidor, agalinhado lá no seu galinheiro, perdido da sua identidade de ser águia. Então nós protestamos contra isso, em nome da nossa transcendência. O ser humano é um ser criativo, pensa alternativas, e se não consegue pensar, resiste, e se rebela, e se levanta, e protesta, e ocupa terras, e decreta uma outra ordem, um outro direito difuso, ligado à vida, ligado à liberdade. E não esse que enquadra, que privilegia, que diz, essa é a norma, isso é o correto, isso é constitucional. Então, o fato de o ser humano ter transcendência lhe permite uma imensa liberdade. A liberdade, pelo menos essa da protestação, da ação de protesto. Que quando ele não pode mais fazer nada, tal é a opressão, pelo menos pode protestar. Pelo menos pode mostrar a língua ao torturador, dar banana ao opressor. Isso ele pode. Podem torturá-lo, matá-lo, mas ninguém tira essa capacidade dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhem ao redor os sistemas que nos querem enquadrar hoje, na educação, na família, na escola, nas religiões. Não nos deixemos mediocrizar. Mantenhamos nossa grandeza, nossa capacidade de voo, nossa capacidade de transcendência. Onde fazemos cotidianamente essa experiência? Bom, eu acho que é falar disso, muitas pessoas já foram dizendo aqui e acolá, onde a gente experimenta isso. Eu acho que há alguns eixos existenciais